Da página. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito precioso para nós como cristãos. Hoje eu não quero falar sobre nenhuma novidade. Eu quero chover no molhado. Eu quero falar para você sobre, o tema da minha mensagem hoje é Abba Pai. O que é Abba Pai? Nós sabemos que quando Jesus veio para a terra, Jesus é o Filho de Deus. E ele nasceu de uma mulher. Ele é a profecia liberada lá em Gênesis, que acontece então um novo tempo através da nova aliança que ele ia estabelecer. Então quando Jesus vem e nasce, através do Espírito Santo e Maria, ele vem para cumprir um propósito. Jesus é a única criança que nasceu com o propósito de morrer. Sabia disso? Nenhum ser humano foi feito para morrer. Todo ser humano foi criado para viver muito e viver de forma abundante. Mas Jesus foi a única criança que nasceu com um destino traçado para morrer pela humanidade. Porque quando o ser humano foi feito, Deus coloca nele a vida eterna. Mas por causa do pecado, ele então perde a vida eterna. Essa é a questão lá do Éden. Então, mas Deus não mudou nos seus planos. Ele continua querendo que o ser humano viva eternamente. Mas por causa do pecado, é um livramento de Deus o ser humano morrer. Pastor, como assim? Porque quem aguenta viver aqui nesse mundo? Eu não. Eu não vejo a hora de Jesus voltar. Eu não vejo. Assim, nada nesse mundo me fascina mais. Sabe, as pessoas, até o meu filho às vezes brinca, pai, vamos trocar esse carro, vamos comprar um carro melhor. Falei, estou esperando tu ganhar mais dinheiro e me dar de presente. Mas eu mesmo, ambição por isso, não tenho. Eles ficam puxando as minhas orelhas lá em casa. Não, porque se por mim, eu estou morando aqui no prédio, eu moro aqui a vida inteira. Sério? Não, mas Deus responde às orações da minha esposa. Ela está lá, uma casa própria, orando sempre. Deus vai dar uma casa muito linda para ela. Que depois os terremotos vão destruir tudo. E nós não vamos estar aqui. Por quê? Porque nós precisamos ser como o trigo pronto para ser colhido. As raízes não estão aprofundadas nessa terra. Nada nesse mundo me fascina, pelo contrário, me dá nojo. Cada vez mais esse mundo está pior. E só tem uma coisa que me fascina nessa terra, são as pessoas. Quando Deus ele te dá um chamado específico, Ele coloca um amor no teu coração. As pessoas perguntam, pastor, o senhor tem um chamado de Deus, como é que o senhor descobriu o seu chamado? Quando eu comecei a amar as pessoas. Porque é difícil amar pessoas. Já viu essa frase? É mais fácil cuidar de bicho do que de gente. Já viu essa frase dizendo assim, os bichos são melhores que as pessoas? Pois é, mas Deus não ama os bichos, ama as pessoas. Pastor, agora o senhor falou algo contra a Bíblia. O quê? Deus fez uma arca para salvar os bichos. Não, isso era para não ter o trabalho de fazer de novo, aquilo era para salvar a gente. Mas isso aqui é outra pregação, guarda aí, uma hora dessa eu prego sobre isso. Por que eu estou falando isso? Pastor, o senhor é contra os animaizinhos? Não, não sou. Eu só estou dizendo de prioridades. Nós vivemos uma geração das crianças na coleira e dos cachorros no colo. Alguém já viu isso algum dia num shopping da vida? Um dia eu estou passando, eu já preguei sobre isso em alguma oportunidade. E um dia eu estou no shopping, levei a minha filha para comer algo diferente, porque ela gosta de comer no shopping. Às vezes é a mesma coisa que tem no centro, mas parece que no shopping tem um gosto diferente. É só mais caro, porque eles pagam aluguel lá. Então o que acontece? Estou passeando com ela lá, e ela me puxa, pai, acabei de ver a sua pregação andando. Eu falei, pregação andando? Será que Jesus está aqui, meu Deus? Ela falou, lembra que o senhor falou um dia? Que há uma inversão de valores. Ela ouve minhas pregações. Se eu tenho um discípulo, é minha filha. Ela é discípula aqui. Ela me ouve e ela replica as minhas pregações. Não que os outros não sejam, amém? No fim, todos nós somos discípulos de Cristo. Mas ela falou assim, olha ali, pai, ali na frente. Aí eu olhei, uma senhora, eu digo senhora porque estava com seu esposo, com um cachorrinho daqueles peludinhos, como é que é o nome? É um nome quase que um espirro. Como é que é o nome? Schutz. É quase um espirro o nome do cachorro. Tem um monte de peludinha, é Shih Tzu, né? Shih Tzu. Eu não entendo de cachorro, eu entendo de gente. Então o que acontece? Ela estava com o cachorrinho no colo, com um topzinho bonitinho, tinha até uma pedrinha no cachorro. Eu sou um bom observador, eu vi tudo.
E na mão dela tinha um cordãozinho que esticava, e na ponta do cordãozinho um coletezinho, uma criança. Eu fiquei olhando assim. Falei, Deus, onde é que nós vamos parar nesse planeta? Você entendeu o que eu estou dizendo? Pastor, que exagero do senhor, preconceituoso, porque como é que um cachorro vai estar andando? É melhor levar no shopping no colo mesmo. Eu acho que o cachorro não deveria nem ir no shopping. Mas, tudo bem. Mas eu quero mostrar para você o quê? Esse mundo está terrível, está perdido. E eu vou falar algo sério. Parece que eu estou pegando no pé dos cachorros hoje, mas não é. Tem cachorro que recebe mais carinho que filho. Sabia disso? Eu sou pastor, eu aconselho todo tipo de gente. E eu já aconselhei jovem que dizia assim, pastor, lá naquela casa, o cachorro é mais importante do que eu. Falei, sério? É. Meu pai e minha mãe estão sempre preocupados com o cachorro. Deu água, deu comida, levou na pet. E eu quero mostrar uma tarefa da escola e ninguém tem tempo para ver. Sabe que às vezes os filhos falam para o pastor o que os pais não têm tempo para ouvir. E é triste demais isso. Pastor, o senhor está falando sobre o que hoje? Eu estou falando sobre o Abba Pai. Mas eu quero mostrar para você que esse mundo está cada vez mais indesejável de se viver. Quem não tem esperança, faz o quê? Se suicida. Por isso o índice de suicídio aumentou assustadoramente. Mas quem tem esperança, aguarda a vinda daquele que prometeu vir nos buscar. E a verdadeira esperança está em Jesus. Então nós vivemos nessa terra como se não vivêssemos. Eu não estou dizendo aqui que você não deve querer ter coisas boas, amém? Eu quero e vou ter. Deus vai abençoar, Deus abençoa. Eu não corro atrás dessas coisas. Carrão, essas coisas não me fascinam. Não me fascinam. Mas se Deus tocar no seu coração para me ofertar, eu aceito. Mas assim, não me fascina. Não me fascina. Meu filho um dia falou assim, pai, ainda nós vamos comprar um Camaro. Eu falei, não, nunca vamos. Mas pai, o senhor prega lá no culto que nós temos que ser povo de fé. Eu falei, pois é, mas eu não quero ter um Camaro. Não, mas eu não estou dizendo que o senhor vai comprar. Alguém pode te dar, eu vendo no outro dia, e se der eu compro esse prédio. Entendeu o que eu estou dizendo? Isso aqui não é demagogia. Quando alguém é apaixonado, ele faz de tudo pela sua paixão. Entendeu o que eu estou dizendo? Quando você se torna apaixonado por algo, você dá a sua vida pela sua paixão. E aí eu quero falar hoje, você é alvo da paixão de Deus. E o que Deus fez para mim, pastor? Ele deu o que tinha de mais valor no céu. Ele podia ter dado um anjo no seu lugar, o Miguel. Ele podia ter dado milhares de anjos ao seu favor. Mas ele deu o seu único filho. Único, sabe o que é único? Alguém tem alguma coisa de ouro aqui? Deixa eu falar bem claro. Eu acabei de falar de oferta. Aí você fala assim, o pastor está falando de ouro. Se eu levantar a mão, ele vai pedir. Não vou pedir nada, fique em paz. Eu estou perguntando só para te dar um exemplo. Então, eu tenho ouro aqui na minha aliança. Então, quem é casado provavelmente tem uma aliança de ouro. Pastor, a coisa estava ruim. Não deu para comprar de ouro, comprei de... Como é que é o nome daquele aço cirúrgico? Então eu vou te contar um segredo, a minha é de aço cirúrgico. Mas assim, eu creio que ela tem ouro aqui. Algumas pessoas vão ter ouro aqui, ou nas suas correntinhas, ou em algum lugar. Mas se eu perguntar quem tem diamante, talvez 1, 2 pessoas vão levantar a mão, por causa de uma tia que deu de presente, de herança, e está lá guardado num potinho, eu já teria vendido. Mas assim, o que acontece? Mas está lá, para ficar de herança para outras pessoas. Já vendeu da tia Helena ou não? Já vendeu da tia Helena ou não? Está guardado num potinho? Vou pegar de volta.
Está lá o anel perdido. Eu já queimo. Então o que acontece? A pedra de diamante é mais difícil de ser encontrada porque é mais cara. Um rubi, uma pérola, uma topázio. Imagine se tivesse uma pedra topázio aqui. Provavelmente ela seria a pedra mais cara que teríamos entre nós. Sim ou não? Por que ela é mais cara? Porque é mais difícil de encontrar. Quanto mais difícil de encontrar, mais caro é. Agora imagina comigo se tivesse uma pedra, que fosse única, não existisse outra no mundo. Você concorda comigo que essa pedra seria a pedra mais cara do universo? Com certeza, porque não tem outra igual, tem só uma. Ela seria a pedra mais preciosa. Jesus é a pedra de grande valor. Só Ele tinha. Deus estava no céu preparando um plano para salvar o homem. E Deus é Pai. E aí o que acontece? Ele decide enviar Jesus, seu único, a Bíblia diz, único filho, para morrer no lugar da humanidade. Jesus vem, ele passa pelo processo que todo homem vai passar, e ele vence sem pecado. Ele venceu a tentação do diabo, ele venceu a tentação da carne, ele venceu o assédio do mundo, que queriam colocar ele como poderoso para ganhar uma guerra, que eles achavam que era natural. Mas ele disse, o meu reino não é daqui, o meu reino não é dessa terra, eu vim só para fazer o que o meu Pai mandou eu fazer. Eu estou aqui obedecendo o Pai, eu vim aqui expressar a vontade do Pai. E Jesus então cumpre o seu propósito, ele morre, ele é preso, condenado, sendo inocente, porque quando Pilatos diz assim, eu lavo as minhas mãos, ele estava declarando a inocência de Jesus. Ele fala, não encontrei nenhuma acusação nesse homem, eu lavo as minhas mãos, e agora vocês é que decidem. Mas hoje, como é festa, eu preciso soltar um preso. E 2 estão na fila aqui para ser soltos. Um deles, Jesus o Nazareno, aquele a quem conclamam rei dos judeus. O outro, Barrabás, um ladrão contumaz. E todos gritam, solte Barrabás. E Barrabás foi solto. E ele pergunta, o que faço eu com Jesus, o chamado Cristo? E em uma só voz o povo grita, crucificam. E o inocente então morre. Primeiro ficou claro no seu julgamento, ele era inocente. Porque assim devia de ser. O inocente morrer pelo pecador. Então Jesus vai para o açoite, depois vai para a cruz, e ele morre na sexta-feira da paixão. E ali na sua morte, todo o sangue do seu corpo é esvaído. E para finalizar, um soldado espeta uma lança nele, e sai água e sangue. Ali estava expressado a finaleira, já foi todo o sangue. Isso quer dizer que o propósito de Deus estava cumprido. No momento em que Jesus morre na cruz, o templo onde eles buscavam a presença de Deus, o véu se rasga de alto a baixo. E alguns pensam assim, agora nós podemos entrar no templo, e está cheio de lugares, aqui é o templo de Deus. Não é. O véu do templo se rasgou, não foi para os crentes entrar, mas foi para Deus sair e vir morar no nosso coração. Porque Ele quer intimidade com todo filho. Então nós vemos que o Espírito vem depois, o Espírito Santo, para nos conduzir a uma vida com Deus. Por isso todo crente, ele deve ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai levar você, quem fez Jesus fazer a vontade do Pai? Foi o Espírito. Quando, pouco tempo antes de Jesus começar o seu ministério, ele vai ser batizado por João Batista, e quando ele é batizado, que ele sai do rio, o céu se abre. E uma voz do céu diz assim, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Deus declara que é pai dele, mas não só pai, ele fala, eu sou pai que te amo. Essa é a declaração de filho amado. Então quando Jesus ouve isso, o que acontece logo após isso? A Bíblia diz que o Espírito que desceu,
pega Jesus e leva até o deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Peraí, pastor, o próprio Espírito? Sim. E lá no deserto, acontece algo extraordinário. É tão interessante. Ouça, irmãos, não é o lugar que faz você. Sabia disso? Adão perdeu no paraíso, mas Jesus venceu no deserto. O que faz você não é o lugar, é o Espírito que te conduz. Por isso que Jesus pergunta na sua palavra: vocês não sabem de que espírito sois? Porque se nós ouvirmos a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração, diz a palavra de Deus, mas sejais sensíveis à condução desse Espírito. E lá em Romanos capítulo 8, versículo 15, a palavra de Deus diz o que esse Espírito ocasiona na nossa vida. Vai aparecer aí uma hora dessa, creia. Se o irmão da projeção não dormiu. Romanos 8,15. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus, porque pode receber Espírito de outras coisas. Então, isso não é uma lógica. Ele fala assim, porque o Espírito que vocês receberam de Deus, eu estou lendo na Nova Tradução Linguagem de hoje, não torna vocês mais escravos, e não faz com que vocês tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus, e pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Pai. Jesus veio mostrar algo. Ah, pastor, Jesus veio mostrar a salvação. Não, ele não veio mostrar a salvação. Ele é a salvação. Ah, mas ele veio mostrar como nós podemos amar. Ele não veio mostrar o amor, ele é o amor. Ele não veio te ensinar 5 pontos para viver uma vida feliz. Ele é a vida feliz. Por isso ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está cheio de gente tentando viver a sua vida do seu jeito. Mas eles vão parar um dia desse, aos pés do Salvador. Porque a Bíblia, a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que haverá um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Até aquela pessoa que hoje ri da sua cara, que acha que você é um fanático religioso, porque todo domingo você vai para o culto, quarta-feira você vai para a célula, você quer saber de curso, quer estudar a Bíblia, quer ler a Bíblia, e as pessoas te chamam de fanático. Até essas, um dia vão se dobrar diante de Deus. E elas vão reconhecer que o seu Deus é o verdadeiro Deus e vida eterna. Ele é o Pai. E Jesus veio mostrar o verdadeiro nome de Deus. No Velho Testamento, existem vários nomes redentivos de Deus. Por exemplo, Jeová Jireh, que significa Deus provedor. Ou Jeová Rafá, que é o Deus que cura. Jeová Shalom, é o Deus da paz. Tem vários nomes de Deus. Ele é o 4º homem da fornalha. Mas ele também é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi. E todos conheciam esses nomes de Deus, mas quando Jesus veio, ele veio mostrar o verdadeiro nome de Deus. E os seus discípulos o rodearam e falam, mestre. Porque os discípulos viam que Jesus orava em todo o tempo. Os poucos momentos que ele não estava com os discípulos, ele estava nas madrugadas nos montes orando. E o que acontece? Os discípulos falam, mestre, ensina-nos a orar. Porque eles queriam aprender a orar como Jesus orava. E então nós vemos Jesus ensinando a oração do Pai Nosso. Que começa como? Pai meu. Hã? Não tem alguém que fala assim hoje? Meu Pai. Um idiota chamado Henri Cristo, já viu? Um imbecil completo. Que não tem nada a ver com a Bíblia. E mais cedo ou mais tarde vai descobrir a gravidade do que ele está fazendo.
Eu nem sei se ele existe ainda. Ele fala, meu pai. Isso só mostra que ele não entende nada da Bíblia. Porque Jesus disse o quê? Pai nosso que estás no céu. O que Jesus estava dizendo com isso? Que Deus não era só pai dele, mas que quem cresce nele, se tornaria também filho desse pai. Então qual é o novo nome de Deus que Jesus veio mostrar ao mundo? Pai. Eu vou dizer para você, querido, quando eu converti e ouvi sobre isso, isso me deu uma indignação. Por quê? Porque a minha figura de pai nunca foi presente. Meu pai foi embora, eu tinha 2 anos de idade. Você lembra da sua idade, da sua infância, à medida que tem coisas que te impactam e te faz te lembrar. Eu lembro quando eu tinha 2 anos. Eu lembro da minha mãe dando duro dentro de casa. Nós morávamos numa casa de madeira e ela passava uma cera chamada cardeal. Ficava tudo vermelho, ela deixava a casa limpinha, as mãos dela ficavam tudo dolorida. E eu via às vezes meu pai chegar bêbado em casa e jogar vasos de terra no assoalho dela. Inúmeras vezes eu vi o meu pai bater da minha mãe. E com 2 anos eu vi uma cena que ficou na minha mente e quase que destruiu a minha vida até os 25 anos. A cena dele com as malas indo embora de casa. E a minha mãe era do lar. E agora tinha 4 filhos pequenos para sustentar. E ele foi embora sem nem perguntar se ia precisar algo. Essa ficou uma marca na minha alma, até os 25 anos de idade. Quando eu converti, que alguém falou assim, Deus é o seu pai. Eu falei, não vai dar certo. Porque a única coisa que eu sinto do meu pai é raiva. E aí eu comecei a conhecer Deus de verdade. E descobri então que Deus, Ele é um pai, mas não é um pai como o pai desse mundo. Todos os pais desse mundo, eles são umas figuras representativas de Deus, ou deveriam ser. Mas eu descobri que o meu pai não foi. Eu lembro de muitas vezes os meus irmãos mais velhos, cuidando dos mais novos. E às vezes nós tínhamos ali uma tripinha de bolacha para comer entre 4. Mas o meu pai nunca me deixou morrer. Eu sei hoje disso. Porque o meu pai não era aquela figura que casou com a minha mãe e em um relacionamento sexual eles me tiveram. Não, o meu pai é Deus. E Ele cuidou de mim todos os dias da minha vida. Eu estou aqui hoje por causa desse pai. E hoje eu sou um pai para os meus filhos, como o pai é. Uma maldição foi quebrada na minha geração, porque o verdadeiro pai se manifestou na minha vida. Por que eu estou te falando isso nessa noite? Eu não sei, Deus o sabe. Mas a verdade é que nós temos um pai no céu que cuida de nós. Nós não precisamos ficar preocupados com o nosso futuro, porque o futuro nosso pai já preparou para nós, está escrito na palavra. O nosso futuro é de sucesso, o nosso fim é de vitória. Não importa qual foi a descendência da sua família, qual foi a história trágica que você viveu, você tem um pai que transformou você em mais que vencedor em Cristo Jesus. Então quando nós entendemos que nós somos esses filhos amados, e a primeira vez que eu tive um encontro com esse amor, eu descobri que o meu pai nunca me abandonou. E sabe o que aconteceu? Lá no encontro com Deus, uma palavra chamada cura da alma. Deus falou comigo. Eu não sabia, fazia mais de 20 anos que eu não via o meu pai. E Deus falou comigo, chegou a hora de restaurar. Porque eu tinha raiva, ódio, nojo e tudo que é tipo de coisa dele. Eu falei, não tem como, Senhor. Uma das primeiras orações minhas foi essa. Não tem como. Um dia eu estou num ônibus indo para a cidade de Esteio. Dentro do ônibus uma senhora olhou para mim e falou, Pablinho, é tu? E aí, Pablinho é só o pessoal da minha família que me chama assim. Falei, desculpa, eu não conheço a senhora. Ela falou, conhece sim.
Só que tu era muito pequenininho. Agora tu está bem grande, mas o teu rosto está o mesmo. Ela falou bem grande, eu acho que ela falou por causa da gordura, assim. Eu falei, fui ofendido, mas estou no lucro. Me reconheceu. Ela falou assim, sabe quem sou eu? Eu sou a irmã do teu pai. Eu falei, poxa vida. Lembrei na hora do encontro. Falei, sim, meu pai está vivo? Ela falou, sim. Ele está bem? Sim. E não. Eu falei, por quê? Porque ele não se perdoa com tudo que aconteceu todos esses anos. Ele acha que vocês odeiam ele. Eu falei, ele acha bem. Mas eu preciso encontrar com ele. Ela falou, não, com esse ódio. Eu falei, não, esse ódio já morreu. Como assim? Aí eu falei para ela o que tinha acontecido comigo. Jesus entrou na minha vida. E eu preciso encontrar com ele, porque eu quero perdoá-lo. Ela falou, sério? Amanhã, meio-dia, está aqui o meu endereço. Tu vai lá na minha casa, nós vamos ligar para ele. Ele mora em São Paulo. E tu vai falar com ele. Eu falei, tá bom. 10 horas da manhã eu estava lá. Ela é professora, ela chegava da escola. Quando ela tocou o telefone, ligou para São Paulo. Meu pai atendeu, ele é da polícia, hoje ele é aposentado. E eu falei com ele no telefone. Ele falou, quem é? Eu falei, sou eu, pai. Quando eu falei, sou eu, pai, ele falou, que brincadeira é essa, que palhaçada é essa, que trote é esse, policial durão? Eu falei, pai, eu preciso falar com o senhor, é o Pablo, assim, assim, assim. Brum, deu um estouro e caiu a ligação. Eu falei, matei o velho. 20 e poucos anos depois, ainda falo com ele e acabo com a raça dele. Eu falei, tá bom, tem um gostinho de vingança, estou brincando. E aí, você cobrou lá, voltou, falou, mas ele tem problema de coração, vocês querem matar ele? Eu falei, não, pai, quero dizer que Jesus me perdoou do traste de marido que eu fui para minha esposa, do péssimo pai que eu fui para os meus filhos, e se Deus me perdoou, eu quero dizer hoje que eu quero perdoar o Senhor também. 5 dias, depois de 20 anos, ele estava aqui em Rio Grande do Sul. E eu pude olhar nos olhos dele, abraçar ele e dizer, porque Deus me ama, eu também te amo. E ali, naquele lugar, ele entregou a vida dele para Jesus. 2 anos depois, meu pai teve câncer, estado terminal. E eu orei com ele. Eles tiveram que fazer uma cirurgia e tirar as cordas vocais dele. Então ele ia ficar mudo para sempre. E numa quinta-feira à noite, Deus falou comigo, hoje é a noite do milagre. Eu chamei ele por chamada de vídeo, naquela época era um tal de Skype, eu nem sei se existe hoje. E ele entrou, e ele não podia falar, ele estava com um buraco aqui no pescoço. Eu falei, hoje Deus vai te curar, o senhor não precisa falar nada mesmo. Ele escrevia num papel e botava, eu falei, hoje larga a caneta e o papel. Eu orei por ele, em 3 meses, todas as cordas vocais apareceram de novo. E ele fala perfeitamente, ele foi curado do câncer. Então você tem oportunidade em Deus, conhecendo o verdadeiro Pai, de pagar o mal com o bem. Quando você conhece e reconhece que você é um filho amado de Deus, você entende que tudo na sua vida, de alguma forma, até aquilo que deu errado, vai cooperar para o seu bem. E Deus é para você isso, um Pai de amor. Não importa o seu passado e as feridas. Quando você se entrega para Jesus, Ele leva você para viver uma vida de descanso nos braços dEle. E depois de 25 anos de idade, sendo um pai insensível, um marido horrível, Deus me ensinou. Eu posso dizer para você, eu não tive esse ensino de casa. Eu não aprendi a ser pai com meu pai. Eu aprendi a ser pai com Deus. E é a melhor coisa. Deus é um pai de verdade. Todos os pais da terra só são representativos. Por isso eu digo, todo pai deveria servir a Deus, para aprender a ser pai de verdade. Eu digo, eu tenho um compromisso com esses jovens que estão aqui. Eu tive a oportunidade, depois de muito tempo, de pregar no culto de jovens ontem. Sabe, eu tenho um compromisso com os jovens dessa igreja. Nós vamos mudar a realidade dos adolescentes, dos jovens. Nós vamos ter uma igreja, assim, de jovens cheio da glória de Deus. Esses jovens que vão chegar de volta nas suas casas depois e vão mudar a história dos seus lares. Eu tenho um encargo no meu coração. E eu tenho visto muitos jovens e adolescentes aqui nessa igreja se tornando apaixonados por Jesus. Sabe, eu estou perplexo nos dias que estão
acontecendo atrás de nós aqui. Eu tenho visto jovens abrindo mão de tanta coisa para servir a Deus, aqui nessa igreja. Jovens que têm propostas desse mundo diariamente, eu sei. Mas que estão dizendo para Jesus: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer um novo avivamento. E vai ser no meio deles. E eles vão conduzir. Às vezes os mais velhos são meio... Pula, irmão. Adora. Eles pulam, adoram, dançam, rolam, caem, pulam e gritam. E se terminar o culto aqui, fala: vamos fazer vigília. Pega um violão, já toca, já vamos embora. E é assim que funciona, não é? Eu sei, eu também estou com uma certa idade já. Eu já passei da pré-adolescência. Tá bom, eu já passei da fase da juventude. Mas também não estou na terceira idade. E eu estou envolvido com eles. Eu estou. Sério. Porque eles são a igreja que nós estamos passando o bastão. Eu creio, é uma fé pessoal minha, que Jesus vem antes de eu partir. Eu quero que isso aconteça. Os sinais estão aí. Mas eu quero deixar um legado não só para os meus 3 filhos da minha casa. Um dia Deus falou para mim que Ele me ia usar para impactar uma geração. Uma geração, não são talvez o mundo inteiro. Mas quando eu impacto uma geração, eu impacto muita gente. E eu tenho visto isso nesses dias. Deus tem levantado nessa igreja jovens e adolescentes de 12 anos, apaixonados por Jesus. Eles comem a palavra, eles querem estar envolvidos em tudo. Eles têm uns olhos assim, eles me miram assim, e eles ficam que nem aquela minha câmera com sensor de movimento. E eles me cercam, eu começo a falar, eles sentam para ouvir, eles querem receber tudo. Eu vou dar aula para eles aqui no CTL, eles... Levanta a mão, faz pergunta. Eu falei: pode perguntar. Porque eles são os próximos pastores dessa igreja. Eles são a liderança que vai continuar. E se tem uma coisa que eles e você precisam entender, é que você tem um pai que trabalha em seu favor. Deus é pai. O nosso relacionamento precisa ser dessa forma com Deus. Não como um Deus distante. Eu não sei onde você aprendeu a relacionar com Deus, mas se foi aqui, você há de convir. Nosso relacionamento com Deus é íntimo. Sexta-feira nós temos aqui a escola de oração, das 8 às 9 da noite, onde todo mundo ora. É assim ou não é? Você está aqui orando, quando vê, cai o microfone na sua mão. Puf. Até o Ney desencantou. O Ney falou: pastor, quando o microfone chega perto de mim, eu desmaio. Aí eu falei para o irmão: bota o microfone na mão dele, se ele desmaiar, álcool no nariz dele, ele sobe e ora. E ele orou e fluiu. Amém. Porque às vezes oração parece algo difícil. Mas espera aí, gente. Orar é conversar com Deus. É simples. É um relacionamento. A religião complicou a oração. Porque aí você vê alguém orando, você fala: vai, é difícil falar essas palavras difíceis. Como, pastor? Excelentíssimo, poderoso, excelsior, salvador eterno, longínquo e distante Deus. Quando eu vejo alguém orar assim, eu falo: meu Deus, essa pessoa não conhece Deus. Deus é pai, sim ou não? Imagina, Ney. Peguei hoje tu, né? É porque a gente passou o dia junto hoje, almoçou junto. Ney me pagou um churrasco hoje. Como diz a Bíblia, vá tu e fazes o mesmo. E aí nós estamos lá, na casa do Ney, comendo um churrasco. Tem 2 Ney aqui hoje, né, Ney? Convidar também eu vou. Viu que eu sou assim com os Ney. Então assim, ó. Aí eu estou lá sentado. De repente chega a Emanuele. Ela desce as escadas, com um vestido branco. E ela fala assim: querido, excelentíssimo, salve, salve, Senhor Valdinei Soares, meu pai, eu entro na tua presença agora, porque eu preciso ir para o culto e tem ensaio.
Eu preciso pegar um Uber. E me convém a ti que me transfira pelo Pix 50 míseros reais. Assim, o máximo que nós vamos pensar é que ela está doente. Se eu estou lá ouvindo isso, eu falo, tem algum gardenal aqui? Porque ela está com problema. Porque o normal é o quê? É como meu filho, cara de pau, faz. Ele trabalha, ele recebe, aí termina o culto aqui, ele chega, pai, o que nós vamos fazer hoje? Eu falei, depois do culto eu vou dormir. Ele falou, mas nós não vamos comer nada? Eu falei, claro que vamos comer. Vamos comer fora? Eu falei, é um convite? Ele falou, não, dinheiro eu não tenho, mas eu estou convidando. O que ele está dizendo? Ele nem pede para mim pagar. Ele fala, vamos. Aí chega lá, ele tem um cartão de crédito. Não é de crédito, um cartão de débito. Que quando ele fala, né, Jonas? Eu vou pagar. Sempre dá problema. Passa lá, dá saldo insuficiente, tranca, tudo. Aí ele deve estar pensando lá agora, falando assim, mas eu que te levei lá no... Como é que é o nome do negócio lá? Não. Aquamotion. Lá ele pagou tudo mesmo. Que eu falei para ele, vou deixar a carteira em casa. Mas é um filho cara de pau. É de filho cara de pau que Deus gosta. Como assim, pastor? Porque confia nele. Porque você acha que... Vê se tem algum bebê aqui. A Mega? A Mega está aqui. Você acha que a Mega está morrendo de depressão, com medo de cair do colo da mãe? Ela está assim, ó. O que houve, Mega? Estou com crise de ansiedade, porque eu posso cair a qualquer momento do colo da minha mãe. Não, ela está ali, ó, de boa, dando risada. De vez em quando ela grita uns amém. Por quê? Porque ela sente segurança no colo da mãe. Eu quero dizer, você está no colo do pai. Seu pai é Deus. Se nós que somos maus, a palavra de Deus diz, nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Não andeis ansioso por coisa alguma, nem pelo que há vez de comer, nem pelo que há vez de beber, nem pelo que há vez de vestir, diz a palavra de Deus. Porque os ímpios correm atrás de todas essas coisas. E ele fala, olha, os pássaros do céu, eles não plantam e nem colhem. Mas você não vê em nenhum momento um pássaro caindo no chão, batendo asa, você fala, o que houve, passarinho? Eu estou com depressão. Estou morrendo de fome, não comi alpiste hoje. Não, eles estão felizes, infernizando os prédios das igrejas. Eles vêm para cá, fazem uma sujeirada. Entendeu o que eu estou dizendo? É a Bíblia isso aqui. Ele fala assim, olha os lírios do campo. Nem Salomão, na sua maior riqueza, se vestiu tão lindo como eles. Um lírio que nasce hoje e amanhã lançado no fogo. Por quê? Vocês andam preocupados com essas coisas. Por que Deus está falando isso na sua palavra? Porque Ele quer nos ensinar a confiar nele. E os que confiam no Senhor, a Bíblia diz, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você está alicerçado na rocha que é Cristo Jesus. E todas as coisas que acontecem para aqueles que estão alicerçados na rocha, vão cooperar para o seu bem no final. Talvez você possa não estar entendendo o processo, mas o processo de Deus vai te levar à vitória. Porque você nasceu para vencer. Ah, pastor, mas eu errei nas minhas decisões. Para de focar no seu erro. Foca na cruz de Cristo. Sabe por que muita gente não experimenta o melhor de Deus? Porque coloca ela no centro. Jesus é o centro do Evangelho. Só que quando o ser humano coloca ele no centro, o próprio ser humano, ele busca justiça própria. Já viu alguém falando assim? Às vezes as coisas não dão certo para mim porque eu tomo as decisões erradas. Às vezes as coisas não dão certo para mim porque eu não sou tão fiel a Deus assim. Isso é justiça própria, filho. A sua fidelidade está condicionada à fidelidade de Deus. E Ele é fiel. Jesus é fiel. E você está em Cristo.
A fidelidade de Deus está condicionada à fidelidade de Jesus e você foi amalgamado com Ele. Então, se você está em Cristo, você está debaixo de fidelidade. Ah, pastor, mas eu não cumpro tudo que tem que ser cumprido. Você acha que eu cumpro? Nós estamos vivendo em constante transformação. Nós estamos sendo transformados de glória em glória. Ninguém aqui é perfeito. Nós temos erros, falhas, debilidades, fraquezas. Mas juntos nós somos mais fortes. Eu sozinho não consigo fazer muita coisa. Mas quando nós somos a igreja, como está ali na camiseta da Ana, aí nós conseguimos. Nós vamos muito mais longe. Por isso que Jesus diz na sua palavra, é melhor serem dois do que um. Quem anda sozinho, morre sozinho. Sabe qual que é o índice de pessoas que estão depressivas? Elas não querem estar no meio de pessoas. Elas se trancam no seu quarto. Eu quero dizer para você hoje, como profeta de Deus, Deus tem liberado uma palavra para o nosso coração. Nós vamos resgatar aquelas pessoas que estão trancadas dentro dos seus quartos. Nós vamos se levantar como igreja para ser igreja fora daquela porta. Ser igreja aqui não é o alvo de Deus para nós, é ser igreja daquela porta para fora. Aqui sim nós teremos os maiores encontros que já fizemos em todos os tempos, com pessoas que estavam trancadas nos seus quartos, com seus miseráveis videogames, com os seus smartphones sendo doutrinado a sua mente para cair numa depressão profunda. Ou você acha que isso aqui só tem coisa boa? Isso aqui acabou com a comunicação das famílias. Isso aqui acabou com o relacionamento. Tem gente que mora na mesma casa e se comunica por mensagem. Mora na mesma casa, acorda, bom dia. Vá para o inferno com esse bom dia. Desculpa a minha sinceridade. Eu acordo lá da minha esposa. Nem preciso falar essas coisas, né? Vem aqui no jantar de casais que eu falo com mais clareza. Isso aqui não está propício para o horário. Mas eu quero dizer para você, aproveite as pessoas que estão perto de você. Expresse o amor do Pai através da sua vida. Diga que ama. Abrace. Beije. Dê presente para o seu pastor. Estou brincando. Sério. Reúne com as pessoas que você ama. Faz um churrasco. No domingo, meio-dia, depois convida todas elas para vir para o culto às 19 horas. Que é o melhor presente que você pode dar para alguém. Trazer. Alguém convidou alguém para o culto hoje? Olha aí, pouca gente. Eu nem perguntei quem trouxe. Eu perguntei quem convidou. Então quase ninguém convidou. Mas nós estamos mobilizando a semana toda para o culto da esperança. Tipo assim, pastor fala, estou nem aí. Eu ensino, essa é a minha parte, pratica quem quer. Alguém conseguiu trazer alguém agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pessoas, glória a Deus. Estranho, conseguiu trazer mais gente do que quem convidou. Ou você é um tremendo mentiroso, ou você não entendeu a minha primeira pergunta. Eu vou crer que você não entendeu a minha primeira pergunta. Você está dormindo aqui no meu culto, na minha frente. Porque tem gente que tem o poder de dormir com o olho aberto, sabia? Assim. Travado e está olhando para mim. Quer dormir? Fique em casa, filho. Não vem para o culto. Olha pela live que eu não te vejo dormindo. Você pode até me xingar pela live. Mas Deus está vendo. Xinga, Deus está vendo. É importante você entender. Estar junto como igreja, entender que é amado pelo Pai, vai expressar um amor através da sua vida. Só pode amar verdadeiramente quem conheceu o amor de Deus e que foi amado primeiro. Todo amor é limitado, humano. Mas quando você tem um encontro com o amor do Pai, você descobre o quanto é amado. E aí o que acontece? Você começa a amar como Ele te amou. Você nunca chegou nessa conclusão? Fala assim,
Ah, se fosse em outro tempo, esse irmão tirando a minha paciência, eu tinha passado o facão no pescoço dele. Aí as pessoas falam, viu, não é crente, sentindo vontade de matar o irmão. Mas antes ele matava, hoje só sente vontade, ele mudou, meu Deus. Vou falar bem baixinho aqui, às vezes eu sinto vontade. Tem que orar muito, jejuar muito. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas a mudança, a transformação. E nós vamos aprendendo a amar uns aos outros. Então não deixa o diabo ficar falando na sua mente que você não mudou, que adianta igreja para você. O Pai nunca fala isso ao seu respeito. O Pai te espera. Ao longo dos 7 anos que eu estou aqui, eu já vi muita gente converter. E ao longo dos 16 anos que eu sirvo a Deus, eu já vi gente que desafiou Deus e converteu. Eu lembro de um casal que eu falei para eles, Deus é Pai e Ele ama vocês. Os dois riram. Falaram assim, Deus, que Deus, rapaz. Deixa de ser idiota. Seja inteligente. Gente inteligente não acredita em Deus e nem na Bíblia. Isso tudo é uma farsa. Tomei-lhe uma pancada. Eu falei assim, sabe, tu não espera, né? A gente não está preparado para ouvir um não. E eu fiquei assim, falei, vocês acreditam em quê? Nós somos ateus. Falei, tá de brincadeira comigo. Ela falou, Eu falei, vocês têm um problema comigo agora. Porque vocês não acreditam em Deus. E eu não acredito em vocês. E o casal falou, como assim? Eu falei, ateu não existe. Eu deixei eles com um ponto de interrogação. Eles falaram assim, como assim? Nós estamos aqui na tua frente. Eu falei, no que o ateísmo consiste? Eles se olharam. Não entendi sua pergunta. Ué? O que vocês acreditam consiste no quê? E não acreditar em Deus. Eu falei, muito pobre essa resposta. Mas eu vou te dar uma resposta melhor. Eu falei para eles. Da minha convicção que ateu não existe. Eu falei para os jovens aqui ontem. Vamos alugar um jatinho particular. 50 lugares. Com luxo, bonito. Ontem eu falei um teco-teco, mas um dia é melhor que o outro. Bota os 50 ateus lá. E aí eu vou fazer um convite especial para o Ney. Para ele dirigir esse avião. Só que ele não sabe, mas ele vai fazer uma aula rápida. Só para decolar o avião. Botar no ar. Rapidinho. Uma semana de horas de voo, ele já aprende. Entrego a chave do avião, nem sei se tem chave. Mas assim, eu entrego. Ele que se vire com a chave. E ele bota os ateus lá, 50. Levanta voo e sobe até a altura que já dá para morrer. E aí ele está voando com o avião. De repente ele pega, tem um interfone no avião, se você não voa ainda. Ele fala, atenção passageiros, aqui é o Valdinei Soares, o seu piloto de hoje. Quero avisar que eu recebi uma mensagem da Joyce que o almoço já está pronto. Como não dá tempo de aterrissar, eu estou indo com o paraquedas que eu ganhei de presente do meu pastor. Tchau para vocês, uma boa aterrissagem. Ele sai, abre a porta do avião e se joga. Só que eu botei uma câmera lá dentro. Sabe qual é a primeira coisa que esses ateus vão dizer? Meu Deus do céu, o que vai ser de nós agora? É ou não é? E que história é essa que não acredita em Deus, tchê? Sabe o que aconteceu? Eles falaram, gostemos do senhor, pastor. Eu falei, então se vocês gostaram, vamos fazer uma inscrição do encontro aqui. Eles falaram, tá bom. Só que nós vamos rir de vocês um monte lá nesse encontro. Eu falei, não tem problema, pode debochar o quando quiser. Sabe o que aconteceu? No sábado de manhã, segunda palavra, eu fui procurar os dois para ver se eles estavam azucrinando muito. Não achei na cadeira. Bem na hora do apelo. Uma aglomeração de gente na frente. Fui lá ver os dois ajoelhados com a mão para cima, dizendo, eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E eles choravam abraçados. Quando eles levantaram, eles me enxergaram, me abraçaram e falaram, muito obrigado por não desistir de nós. Quase que eu falei, mas eu conheci vocês há poucos dias, que desistir, nem deu tempo. Mas porque o Evangelho é irresistível, o Pai te ama. Não importa se você acredita ou não em Deus, Deus acredita em você. Ele tem planos para você, e mais cedo ou mais tarde, esses planos acontecerão. Deus vai se manifestar na sua vida, por quê? Porque Ele é Deus e Ele não desiste de ninguém.
A Bíblia fala, não vai dar tempo de eu ler tudo com você, já estou encerrando, mas lá em Lucas, um dos evangelhos, no capítulo 15, do versículo 11 até o versículo 32, fala a história do filho pródigo. Quem já ouviu? Eu vou narrar rapidamente essa história para você. Esse filho, tem um pai que tem 2 filhos. Um dos seus filhos mais jovem, ele fala: pai, eu não aguento mais essa vida na fazenda, me dá a minha parte que me cabe na herança, e eu vou embora. O pai reparte a herança para os 2 filhos, o filho mais moço pega a herança e vai embora de casa. O que acontece? Ele vai embora de casa e ele começa a gastar tudo que ele ganhou de herança do pai. Aí o que acontece? Ele fica sem dinheiro. A Bíblia fala, aqui em Lucas, capítulo 15, que esse filho fica sem nada, nem para comer. De repente ele faz o quê? Olha para cá. Ele vai procurar trabalho para tentar se sustentar. Lembre-se, essa história está acontecendo e os personagens são judeus. E de repente, ele consegue trabalho com um homem, dono de uma cidade, para cuidar de porcos. Para o judeu, porco é um bicho imundo. O mais humilhante para um judeu é lidar com porco. Então esse jovem, esse garoto, ele foi parar no fundo do poço, ao ponto de ele sentir um desespero tão grande de desejar comer a comida dos porcos. Assim, você sabe o que é lavagem? Não tem nenhum apetite comer lavagem. Mais ou menos parecido com sopa. Os entendedores entenderão. Pastor, porque o senhor nunca comeu a minha sopa. Pode ser boa, mas que é parecida com lavagem, é? Nem estou falando, pode ser a sopa mais bonita do mundo, mas é ou não é? Alguém já deu lavagem para porco comer? Já viu alguém dando? É parecido, aqueles repolho boiando, aguinha. Ainda mais quando bota aquelas massas gosmentas que parecem uma minhoca, Deus me livre. E tem gente que posta, hoje vou de sopinha. Eu fico, quê? Tá louco, Lucélia? Pelo amor de Deus. A Lucélia fica postando, hoje eu vou de sopinha. Eu falei, pelo amor de Deus, isso aí não dá apetite em ninguém. Coitado do Roger. Então o que acontece? Aquele cara estava com tanto desespero de fome que ele queria comer a lavagem dos porcos. E aí ele caiu em si. Ele falou, os empregados do meu pai têm pelo menos comida boa para comer. Eu vou voltar para a casa do pai. Aí tem um monte de gente que fala assim, então o filho se arrependeu. Se arrependeu? Eu não vejo arrependimento aqui, eu vejo fome. Ele nem se viu, olha a visão dele. Ele nem se via mais como filho. Ele fez tanta burrada que ele mesmo se descredibilizou como filho. Ele falou, eu quero ser pelo menos tratado como empregado dos meus pais. Ele voltou para ser um empregado. E a minha Bíblia, a sua Bíblia, em Lucas 15, 11, 32, mostra então, que quando esse filho está voltando, esse pai avista o filho de longe. As construções lá em Israel, elas têm lajes e são construções de 2 pisos. Então nós entendemos aqui que esse pai estava numa altura que ele podia ver de longe. Então provavelmente ele estava na parte superior da casa. E ele avista então o seu filho. Pressupõe que ele fazia isso todos os dias. Porque ele esperava o seu filho voltar. Que um dia ele voltasse. Esse pai não tinha raiva do filho. Ouça, só um pouquinho. Esse filho, quando pede herança de um pai vivo, o que ele está dizendo? Querendo que o pai morra. Porque herança só se recebe depois de morto. O filho só recebe herança depois que o pai morre. Então, quando ele pede herança antes do tempo, ele está dizendo, morre logo, velho, que eu quero teu dinheiro. Esse pai era para ficar com raiva dele, indignado com ele. Não. Esse pai, ele não, preste atenção, esse pai, ele não interferiu na decisão do filho. Mas ele aguardou o filho voltar todos os dias. No entanto, que quando esse filho voltou, ele está em cima da casa. Quando ele vê o filho,
ele desce e sai correndo. Ele era alguém velho. Só para você entender, nessa área, nessa região, alguém velho correndo é um insulto. É deselegante. Os velhos não correm naquela região. Primeiro por causa da roupa. Os homens vestiam um batão, uma bata, até os pés. Uma bata é difícil de correr com ela, porque tranca os pés. Então o que acontece? Para correr com uma bata, esse homem tinha que levantar a bata. E apareceu o quê? A roupa íntima. Que era mais vergonhoso ainda. Você sabe que Jesus foi crucificado nu. Jesus, ele não foi crucificado com aquele fraldão que mostra nos filmes. Não, ele estava nu. Porque era a expressão máxima de vergonha. Jesus passou a vergonha máxima por mim e por você. Mas então esse pai, ele levanta, ele não quer saber com o que as pessoas vão pensar dele. Porque ele ama o filho. Ele levanta e sai correndo. Eu quero dizer para você, se você sair aqui na rua agora, e um velhinho passar correndo por você para lá, nem pergunta nada, corre junto com ele, porque tem uma coisa muito grave acontecendo daquele lado lá. Velhinhos não correm a toda hora. Se você vê um velhinho correndo, corre e vai perguntando, o que houve, senhor? Corre junto com ele, porque alguma coisa drástica está vindo. Mas esse pai não se importou com nada. Ele saiu, correu, e a Bíblia fala, aonde, pastor? Lucas, capítulo 15, verso 11 ao 32. Que esse pai abraça esse filho. Vem cá, vai me ajudar nessa ilustração, por favor. Olha só, fica aí. Eu sou profeta de Deus. Esse pai levanta a bata e sai correndo. E o filho está vindo todo envergonhado como ele. Vem, filho. Só que o pai está correndo. Para um pouquinho. O pai não parou, tá? Ele continuou correndo. Eu só paralisei a cena para você entender o que eu vou falar daqui para frente. Ele estava trabalhando com o quê? Com porco. Se ele não tinha dinheiro para comer, você acha que ele tinha dinheiro para tomar banho? Você acha que ele tinha um Rexona na mala? Não, ele não tinha nada. Ele estava fedendo a porco. O pai sai correndo. Ele está assim, ó, faz assim, filho. Com vergonha. E ele fala, pai, eu pequei contra ti e contra Deus. Mas eu voltei porque pelo menos eu queria ser um dos teus trabalhadores. O pai abraça ele. O pai fala assim, não fala nada. Dá um beijo nele. E fala assim, o meu filho estava morto e hoje ele ressuscitou. Aí ele fala para os empregados, ei empregados, traz uma roupa nova, traz uma sandália, põe um anel no dedo dele e mata um novilho cevado que hoje vai ter churrasco na casa. E ele está levando fé o negócio, olha só. E quem vai pagar o churrasco é os obreiros da fazenda. O que acontece? Os erros dele ficaram completamente para trás. E agora o que acontece? Ele volta a ser filho. Sabe esse anel que o pai manda colocar no dedo? É mais ou menos como um cartão Infinity Black. Você sabe o que é um Infinity Black? Alguém tem um aqui? E não me contou? Só para nós passar o forro em 3 leves prestações. O Infinity Black é ilimitado o valor dele. E coloca esse cartão na mão dele. Esse era o anel. Qualquer coisa que comprava, ia uma cera e o anel era o símbolo da família. Ele selava com o anel e dizia, essa família aqui é a família de gente pagadora. Pode vender o que ele quiser. Ele restitui a herança do filho. Amém, filho? Volta para casa, estamos juntos. Aleluia. Olha só. Preste atenção. Eu estou encerrando. Quando eu falo isso, falta 30 minutos ainda, mas a plaquinha não diz isso. Esse filho é reestabelecido. Volta tudo como era antes. Só que agora ele entende que ele não merece.
E ele conhece a graça e o amor do pai. Só que daqui um pouquinho chega o outro filho mais velho. Que barulheira é essa? Chama um dos empregados e fala assim, está lá onde? Lucas, capítulo 15, verso 11 ao 32. Que negócio é esse aí? Que barulheira é essa aí? Tu nem sabe. Não te disseram? Não te contaram? Não te falaram? O teu irmão, aquele que saiu, aprontou tudo. Voltou. E o teu pai deu uma roupa. Viu o que o pastor fez? O irmão saiu da igreja. Voltou. E agora já está ocupando posições na vida da igreja. Eu estou parafraseando para você entender. Os bons entendedores entenderão. E esse irmão fala o quê? Não vou na festa. Não vou participar da festa. Sabe aqueles meninos mimados? Não vou, não vou, não vou. Se joga no chão. Ah, não vou. Desesperado. O pai sai da festa. Ele chamou tanta atenção que o pai saiu da festa. Falou, meu filho, vem se alegrar conosco. Teu irmão estava perdido no mundo, agora voltou. Eu estou sempre aqui nessa igreja e ninguém me reconhece. Não foi assim que o filho falou? Eu estou aqui sempre com o senhor e o senhor nunca me deu um novilho cevado para comer com meus amigos. Agora esse teu filho aí, nem chamou de irmão, ele falou, esse teu filho aí, que gastou todos os bens que tu tinha, você recebe com festa. O que o pai fala? Filho, tudo que eu tenho é teu. Mas esse teu filho, esse teu irmão estava perdido. Não havia mais esperança para ele. Mas ele voltou. Eu quero dizer, isso mostra algo para nós. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Primeira coisa que eu quero dizer para você, para encerrar aqui. Esse filho fez algo muito ruim. Sim ou não? Ele desejou a morte do seu pai. Ele não se arrependeu para voltar, ele teve fome. Ele já não se via mais como filho. Ele queria só ser o empregado. Às vezes, você comete erros. E o diabo te acusa. Com a pergunta de sempre. Será mesmo que você é filho de Deus? Será mesmo? Olha o que você fez. A sua experiência foi só fogo de palha. Você não é crente coisa nenhuma. O diabo vem falar isso para nós. O tempo todo ele vai colocar a sua identidade em xeque. Só que eu estou aqui hoje há 1 hora pregando para você. Você tem um pai, mas não é um pai qualquer. É um pai que cuida de você. É um pai que provê para você e para sua casa. É um pai que não tem como ele estar longe de você, porque ele está perto, ele está dentro. Não tem jamais como você dizer que vai estar sozinho, porque ele diz na sua palavra, todavia jamais te abandonarei, jamais te desampararei. Ah, pastor, mas às vezes eu me sinto só. Esse é o problema. Nós não andamos por sentimentos. Sentimento não define quem você é. A palavra define. Encha o seu coração da palavra e a sua boca vai falar palavras de esperança. Você quer encontrar com alguém que é amado por Jesus e sabe que é amado? Você conversa com ele, poucas coisas você percebe. Sabe o que muitas pessoas acham de quem sabe que é amado? Esse irmão se acha muito, ele acha muito ao seu respeito. Normalmente quem se acha amado é assim. Um dia alguém falou assim, pastor, o senhor fica falando aí que nós vamos ser a maior igreja da cidade, você não é muito orgulho? Eu falei, não, isso é fé. Orgulho é se eu dissesse assim, nós vamos ser a maior igreja da cidade porque eu sou o melhor pastor dessa cidade. Isso é orgulho, porque eu não sou. Tem pastores muito melhores do que eu. Só não vou falar para você, senão você vai para lá, é melhor você ficar aqui. Como você não descobriu eles ainda, eis-me aqui. Mas essa é uma verdade. Mas nós vamos nos tornar a maior igreja da cidade porque Deus prometeu. É uma promessa, é uma palavra. Mas quem fala isso, as pessoas acham que é petulante, prepotente. Não. Nós estamos debaixo de uma promessa.
e vai acontecer. Por quê? Porque nós temos um Pai, e se o Pai prometeu, Ele virá. E Ele fará segundo o que Ele prometeu. Então, não tenha a atitude do filho mais velho. Se alegre quando um filho voltar para casa. Se alegre, ajude ele a voltar. Você conhece alguma pessoa que um dia esteve nessa igreja e hoje não está mais? Ajude ele a voltar. É melhor você ajudar do que criticar. Porque vai ter um momento que todos nós estaremos juntos com o Pai. Não é melhor nós ajudarmos? Eu quero dizer, ajude. Para criticar o mundo já tem. O mundo fala mal de pastor, você não pode falar. O mundo fala mal de igreja, você não pode falar. O mundo fala mal de crente, você não pode falar. Porque você tem um pastor, você é a igreja e você é crente. Ainda que existem pastores que ensinam coisas que não são completamente bíblicas. Tudo bem, talvez foi o que ele aprendeu. Mas não fale mal. Não fale. Não fale mal da igreja. Você é a igreja, eu e você somos a igreja. Amém? E nós temos um Pai. Então não seja o filho mais velho. Porque ainda que nós, como pessoas, podemos rejeitar algumas pessoas, o Pai aceita. Um dia alguém perguntou para mim, pastor, a sua igreja aceita pessoas homossexuais? Falei, sim, nós aceitamos tudo que Deus aceita. É mesmo? Falei, sim. Já teve pessoas assim? Sim. Quando eu era pastor em Sapucaia, nós tivemos um jovem que ele era travesti. Nos primeiros cultos ele vinha vestido de mulher. E teve um dia que eu sentei com ele para conversar e falei, filho, nós te amamos, Deus te ama. E ele começou a chorar. E ele falou assim, depois da decisão que eu tomei, nem a minha família me ama. Falei, pois é, mas Deus te ama. Eu estou aqui para falar que Deus te ama. E o senhor me aceita aqui na sua igreja? Eu falei, aceito. E mesmo se eu nunca mudar de vida, eu falei, a decisão vai ser sua. Mas não se afasta. Vem para os cultos. As pessoas vão falar mal de você. Ele sabe o que ele falou? Ele falou assim, não pastor, eles vão falar mal do senhor. Como que o senhor recebe um travesti no seu culto? Eu falei, isso eu não me importo. Eles já falam sem eu receber. Para o mundo, pastor é ladrão, é aproveitador da boa fé dos outros. Mas Jesus disse que nós seríamos tratados como a escória do mundo. Eu não estou preocupado com o mundo, tenho uma preocupação só, salvar as pessoas do mundo. E Deus teve um dia que a coisa fechou e ele falou assim, pastor, eu não posso ficar mais aqui. Porque eu não me sinto um cristão. Eu falei, a decisão é sua, eu nunca vou te proibir de entrar aqui. E ele foi embora. E alguns anos atrás, eu descobri que ele converteu. Eu vi uma foto dele vestido de homem, numa igreja, que não é a nossa, e nem prega algo que é que nós pregamos. Mas eu sei que eu plantei uma semente de amor no coração dele. Por que eu estou dizendo isso? Deus nos chamou para amar as pessoas. Ainda que elas sejam diferentes de você. A mudança quem faz é Deus, não somos nós. Mas participar da vida da igreja é público, todos podem ver. Eu não posso fazer isso, botar no louvor, nem liderar uma célula. Não, porque eu não concordo com a prática que eles fazem. Tem muitas coisas que são princípios que nós não concordamos. Mas fazer parte da família é crer. E esse crer vai trazer mudança de vida. Mudança de vida. Não é só ouvir a palavra, é mudar de vida. Quando você ouve a palavra, você muda. Então, se você não se sente mudado, eu quero dizer, continua vindo no culto. Continua ouvindo a palavra. Se você ainda se sente um estranho no ninho, é porque provavelmente você não nasceu de novo ainda. Mas quando você nascer, e só há um lugar que você pode nascer, é no nosso meio, ouvindo a palavra, no meio cristão, nem falo só da videira, das igrejas. Aí você vai descobrir que você tem um pai que te ama do jeito que você é. E que se tiver que mudar alguma coisa na sua vida, Ele vai mudar. Eu queria orar com você nessa noite. Eu quero declarar sobre a sua vida, que a paz interior, possa reinar na sua vida. Para que você possa entender que você é amado de Deus.
E não precisa se preocupar com mudanças que tem que fazer na sua vida. Só entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Você que está chegando agora para fazer parte dessa igreja, passou pelo encontro agora. Os mais velhos quase nem me ouvem. Eles ficam conversando, andando. Mas você que é novo, ouve aqui para mim. Quero dizer para você. Permaneça firme. Se tem coisas na sua vida que precisam ser mudadas, às vezes é um vício, às vezes é um pecado que te assedia, não para de frequentar a vida da igreja por causa disso. Ainda que às vezes você venha para cá e sai daqui e amanhã você comete o pecado, você está no vício, não para de vir. Porque andando nesse caminho, você vai ser transformado. Não para. Ah, o senhor aceita eu aqui? Aceito. Fica ouvindo a palavra todo domingo. Vai para a célula toda quarta-feira. Ouve a palavra, come a palavra. Quando você menos esperar, você está liberto. Você está liberto de tudo. Eu ouso dizer para você, tem gente que não é cristão e ouve as minhas palavras. Alguém aqui já ouviu a minha palavra antes de converter? Que eu prego? Olha lá, ó, levantou a mão lá. E não era crente. Agora é. O que tu cria antes? Hã? O quê? Tu cria em Deus antes? O que tu cria antes? Nada? Ateu? Oh, mais um ateu converteu, glória a Deus. Esses ateus me perseguem. E eu amo eles. Te amo, meu irmão. Seja bem-vindo. Entendeu o que eu estou dizendo? Converteu há muito tempo ou não? Oi? Sexta? Sexta agora? Na vigília? Estava poderosa essa vigília. Já sentiu a presença do Espírito Santo ou não? Já? Aleluia. Converteu na vigília, já foi batizado com o Espírito Santo. E vai ser profeta de Deus nessa igreja, em nome de Jesus. Eu já vi ele outras vezes, mas não tinha esse sorriso é novo. Porque é assim, quem nasce de novo recebe um sorriso novo. Foi bom demais estar aqui, eu vi tudo o que aconteceu. Louvado seja Deus pela tua vida. Eu quero dizer que essa é a tua família agora. Nem passou pelo encontro ainda. Depois que passar pelo encontro, vai voar pelas paredes. Amém. É sobre isso que eu estou falando. Jamais se acostume com a presença do Pai. Ele converteu sexta-feira. E ele está aqui que nem pisca desde o começo da palavra. Está comendo o alimento. Às vezes tem crente que tem 1959 anos de fé e fica, eu já ouvi isso, o pastor já pregou. Fica conversando no outro culto. Perde a bênção, perde a oportunidade. Eu quero dizer, tem mais gente vindo como ele. Deus nos prometeu que vai ter muita gente nessa cidade que nem crê em Deus, que vai converter. Impressionante, ontem uma das primeiras visões que eu tive dele na sexta-feira, foi ele ajoelhado aqui com as mãos para cima. Aleluia, Deus é bom. Coloca a mão no seu coração, deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos, a bênção do Senhor está sobre eles. O favor do Senhor está sobre a casa deles. Eles são filhos amados do Pai. Eu declaro nessa noite, Pai, toda acusação, todo medo, toda a seta maligna do diabo, não tem poder contra a vida dos teus filhos. Porque a verdade sobre eles é que eles são amados do Pai. Que eles são cuidados pelo Senhor. Eu profetizo nessa noite, que a casa dos meus irmãos é lugar de bênção. Todo o ataque do mal que tem se levantado contra algumas famílias dessa igreja, hoje eu declaro que é chegado o fim. Essa palavra, se ela for entendida no seu coração, ela vai produzir em você novidade de vida. Você é um filho amado. Ainda que você em algum momento foi um filho pródigo, o Espírito Santo te abraça nessa noite. Ele vem sobre a sua vida e ele te conduz para viver em novidade de vida. Eu declaro a partir de hoje, o Senhor estabelece um tempo de graça e de favor sobre a sua vida.
E o abraço do Espírito Santo te conduzirá para viver o que Deus tem para você. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Diga amém. Quero dizer, o pai dessa história, ele abraça e beija o seu filho. Você entendeu que o pai dessa história aponta para Deus? Deus é o pai. Às vezes nós estamos na posição dos filhos. Ou somos os pródigos, ou somos os arrogantes. Às vezes é preferível ser o pródigo, que aceita a bondade do pai. Amém? É importante saber uma coisa. Quando esse pai beija e abraça esse filho, ele está expressando algo. Que Deus quer te abraçar. Pastor, mas como é que Deus me abraça? É simples. O batismo com o Espírito Santo lá em Atos, ele acontece quando Pedro está pregando na casa de Cornélio, os gentios. Ele está pregando, nem termina de pregar. Quando ele fala do perdão dos pecados, o que acontece? O Espírito cai. A Bíblia fala que o Espírito cai sobre Cornélio e a sua casa. Os tradutores da Bíblia, eles não traduziram bem essa palavra cai. Porque quando você vai procurar o original no grego, a palavra cair significa abraçar. Os tradutores não quiseram colocar que o Espírito Santo abraçou a casa de Cornélio. Eles botaram que ele caiu. Mas na verdade, a palavra no original abraçar é a mesma que esse pai do filho pródigo abraçou o seu filho. Se você perguntar, como é que Deus me abraça, pastor? Através do Espírito Santo. Ele te abraça. Muitas vezes, existem irmãos cheios de Espírito Santo que vêm te dar um abraço só. Às vezes não fala nada. Isso muda a sua vida. Eu quero dizer, não seja alguém tão distante. Não seja insensível. Seja alguém que abraça. Seja alguém que fala palavras de amor para o seu irmão. Seja alguém que encoraja ele. Isso são características de alguém cheio do Espírito Santo. Amém? Você recebeu a palavra de Deus hoje? Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Eu queria encerrar esse culto hoje, não diferente, mas igual sempre a gente encerra. Erga a sua mão, quero te abençoar. Quero declarar que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito esteja sobre a sua vida. E que essa semana eu profetizo, vai ser a melhor semana da sua vida. Negociações vão vir na sua direção. O seu telefone vai tocar com boas notícias. Você vai experimentar de alegria ao ponto de você rir sozinho. Se você tem um negócio próprio, essa vai ser a sua semana de maior faturamento. Você vai ver o favor de Deus. Tenha expectativa de coisas boas. Se você estava passando por algum tipo de enfermidade, essa é a semana da cura de Deus sobre a sua vida. Creia nisso e viva uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Dê um abraço em pelo menos 3 pessoas, declare a bênção de Deus sobre a vida dela. Estamos encerrados, tem uma semana de vitória em nome de Jesus. Você que está conosco pelo nosso canal do YouTube, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal. Deixe também o seu like e compartilhe com mais pessoas possível. Se essa palavra abençoa a sua vida, eu quero dizer, você é um filho amado de Deus. Deus tem planos para a sua vida, propósitos para a sua vida. Busque o Senhor de todo o seu coração e Ele pode mudar a sua história. Fica na paz, tenha uma semana de vitória, em nome de Jesus.